costuma sentir dores no estômago ou na barriga, ou quando sente alguma emoção forte, a exemplo de estresse. E você sabia que isso pode estar relacionado à síndrome do intestino irritável? Como isso acontece? Como diagnosticar? Quais são os sintomas e as principais causas? E o tratamento? Vamos saber agora com o Dr. Glauber Bezerra. Tudo bem, Dr. Glauber? Tudo bem, prazer. Prazer é todo nosso. Diga aí pra gente como é que funciona essa questão do intestino irritável, né? O que é a síndrome do intestino irritável? Esse nome tão difícil, né? Na realidade, o intestino irritável, a gente fala intestino sensível. É aquela pessoa que tem um intestino que ora está bem, daqui a pouco, por algum motivo, ele altera ou ele sofre uma alteração, tipo uma alteração na motilidade. Ora ele está muito preso, ora ele está muito solto. Então você pode ter um intestino com quadro de diarreia, você pode ter um intestino com quadro de constipação. E isso é mais comum do que a gente imagina, é muito frequente em mulheres, principalmente mulheres jovens. E isso está relacionado normalmente quando a pessoa tem alguma alteração relacionada a componente emocional, principalmente. Não só emocional, às vezes está relacionado com algum alimento que a pessoa consome e esse alimento pode causar uma certa irritação. E intestino irritável é aquele intestino sensível que muitas vezes a gente tem que pesquisar se tem alguma alteração. O intestino sensível pode ter algum distúrbio patológico. Então a gente sempre pesquisa se tem alguma doença na parte de estômago ou doença na parte do intestino delgado ou intestino grosso. Normalmente é um diagnóstico de exclusão. Então a gente faz a investigação da parte de estômago, faz endoscopia, pesquisa bactéria, gastrite, úlcera, doenças na parte do duodeno. Quando a gente não encontra nada, a gente investiga na parte do intestino grosso, faz uma colonoscopia, também considerada normal, investiga as intolerâncias à lactose, à glúten. Normalmente esses pacientes não têm nenhuma alteração. É mais uma questão funcional do organismo. Então a gente caracteriza como síndrome do intestino irritável. Exames normais associados principalmente a componente emocional ou sensibilidade a algum alimento. Normalmente esses pacientes vão ter, às vezes, quadro de diarreia, às vezes quadro de constipação, como eu já falei. E às vezes ele acha que isso é normal, não trata, vai deixando e o tempo vai passando e às vezes vai piorando. Então, o ideal, quando a gente investiga que diagnostica como síndrome do intestino irritável, é começar um tratamento. Normalmente, a gente trata com reeducação alimentar e trabalhando principalmente essa questão de emocional, ou ansiedade, ou quadro de depressão. A gente está passando uma fase aí muito difícil, com essa fase aí de pandemia, o emocional está muito alterado e isso está interferindo demais na incidência de novos casos de síndrome do intestino irritável. Normalmente a gente trata com uma orientação em termos de alimentação, com principalmente ingestão de muita fibra, pouca gordura, pouca carne vermelha, suplementação de fibra, atividade física, que ajuda demais nessa questão emocional, e às vezes até mesmo tratamento psicológico. Normalmente o paciente com uma boa terapia e essa questão que eu te falei da atividade física e da boa reeducação alimentar melhora bem. E às vezes é necessário fazer o uso de alguma medicação. Medicação essa que ajuda a relaxar essa musculatura intestinal, principalmente aqueles pacientes que têm muita cólica. Normalmente eles têm cólica, eles têm gases, ou diarreia ou constipação. E essas medicações, elas funcionam como se fossem os moduladores do funcionamento da musculatura do intestino. Se ela está muito presa, ajuda a soltar. Se ela está muito solta, ajuda a segurar um pouco essa questão das evacuações. São os moduladores da função intestinal. Existem várias medicações, mas o principal é o diagnóstico de exclusão. Descobriu que o paciente não tem nenhuma doença associada a quadro orgânico, é uma doença só funcional, e aí a gente caracteriza como síndrome e começa a tratar, conforme eu falei, terapia, principalmente a alimentação, emocional e a medicação, se for o caso. Doutor Glauber, mas esse caso,
Digamos que é uma patologia para a vida inteira, ou esse tratamento a pessoa fica bom mesmo e não precisa mais? A gente não cuidar? gosta de usar a palavra cura, né? O nosso intestino é como se fosse o segundo cérebro. Então, tudo que está relacionado ao emocional vai afetar a nossa parte intestinal. Então, principalmente o intestino delgado, o intestino grosso, eles são muito sensíveis. Então, a gente não pode dizer, você vai ficar curada, você vai ficar sob controle. E principalmente a questão emocional, que é onde você tem que fazer o foco principal do tratamento. As crises se afetam mais com a questão emocional, né? Ou se você for sensível a algum alimento. Excluir aqueles alimentos que eu sou sensíveis. Eu estou trabalhando no meu lado emocional, eu vou viver bem com essa minha síndrome. Mas não impede que de uma hora para outra, um tempo qualquer, você possa ter nova crise. Ok, doutor, muito obrigada. De nada.